O Ministério da Fazenda determinou que empresas de apostas esportivas têm até 17 de março para apresentarem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Vamos entender isso com o especialista de direito penal, Rafael Paiva. Bom dia, Rafael. Obrigada pela sua participação aqui na Jovem Pan News, no Jornal da Manhã. Olá, bom dia. É um prazer poder colaborar com esse tema e estou à disposição. Sobre esse tema, um dos motivos aí do debate sobre a volta das bets, foi justamente o fato de, no passado, estarem vinculadas com a lavagem de dinheiro, Como essa fiscalização começa a ser mais importante aí nesse quesito para que isso impeça esse tipo de prática? Bom, toda essa mística, essas questões que envolvem a lei das bets e as autorizações para que esse tipo de atividade seja realizado no Brasil, ela envolve vários parâmetros. Nós temos desde parâmetros relacionados ao superendividamento de consumidores, a destinação de recursos, até de programas assistenciais do governo para apostas online, mas um dos pontos principais da necessidade de regulamentação desse tipo de atividade é a questão da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, para o nosso público entender, é uma forma de você transformar em aparentemente ilícito um dinheiro que veio de uma origem suja. Por isso que a gente fala de lavagem de dinheiro. Então a gente transforma o dinheiro sujo em limpo. A criminalidade, os grupos criminosos começaram a entender que era muito mais fácil, prático, rápido e limpo lavar dinheiro em apostas esportivas, em jogos online, do que da forma tradicional, como sempre fizeram, com abertura de empresas, emissão de nota fiscal. Então, evidentemente que a questão da lavagem de dinheiro é um dos principais pontos quando a gente fala dessa questão dos jogos online e das bets no Brasil. Agora, doutor, você que já foi policial civil também, Eu conheço bem a trajetória. Em relação à investigação, porque o crime organizado ele tem lavado dinheiro de diversas formas, seja até mesmo por meio de processos licitatórios envolvendo prefeituras das mais diferentes cidades, seja por meio de postos de combustíveis, e de que forma que nesse caso específico das bets as autoridades possam fazer esse rastreamento e evitar que o dinheiro seja lavado por meio das casas de apostas. Oi, David, tudo bem? Bom dia. É um prazer falar com você. Realmente, é um grande desafio também para os órgãos da polícia, para os órgãos de fiscalização, não só da polícia, mas como também da Receita Federal, para a identificação desses focos de lavagem de dinheiro. Principalmente, a principal ferramenta é a regulamentação. Então, acho que isso o governo já começou a fazer através da última lei agora de 2023, que regulamenta a questão das bets e acabou diminuindo, pelo menos restringindo formalmente as empresas que estão autorizadas a agir. Então, me parece, posso estar enganado nos números, mas algo em torno de 110 empresas foram autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar. Então, dessas 110 empresas, tem que haver uma fiscalização forte. Contas bancárias, prestação de contas, origem do dinheiro, identificação dos sócios dessa empresa. Então, uma perícia contábil mesmo, constante, o fornecimento de informações para os órgãos de regulamentação é fundamental para que a gente possa, enfim, identificar quais são os focos. Mas também, David, a gente tem que ser bastante honesto, e o Brasil é o Brasil, Então, evidentemente que essas bets regulamentadas, elas, em que pese poderem também atuar na lavagem, ali vai ser um pouco mais difícil. A gente não pode deixar de considerar que existem bets ou casas de apostas online, como preferir, que são ilegais, ou seja, não estão regulamentadas. E é aí onde entra o consumidor, entra a sociedade. Então, não apostar em casas que não estejam devidamente regulamentadas, porque a regulamentação é o primeiro passo para evitar a criminalidade, nesse caso aqui, a lavagem de dinheiro. Importante o alerta. Vamos convidar agora os nossos comentaristas para participarem desse debate com a gente. Sérgio Dagarino, primeiro com você. Bom dia. A minha pergunta é se em outros países, principalmente na Europa, que também temos episódios relacionados à lavagem de dinheiro e existentes nesse meio digital, se você sabe de alguma ferramenta, de algum software que eles já estão utilizando por lá para
conseguir cumprir exatamente agora as exigências aqui da Fazenda. Eu não tenho ciência específica de alguma ferramenta que seja utilizada nesse sentido. Mas a sua pergunta é muito importante, já que ela traz à luz uma questão fundamental. Tanto empresas americanas como europeias, a própria sociedade já está muito mais acostumada com essa questão das bets, com essa questão da aposta online. Então, a gente tem sim que olhar para a experiência de outros países para identificar a melhor forma de fazer essa regulamentação e de fiscalizar essa atuação. Lembrando que a gente tem que diferenciar bet de cassino online. Então, bet normalmente está relacionado a uma aposta esportiva. Isso já existe há muito tempo na Europa, existe há muito tempo nos Estados Unidos, que são países para onde nós devemos olhar e até nos orientarmos pela experiência deles. Agora, o que traz mais preocupação ainda é a questão dos cassinos online, que o cassino online ele difere do que a gente chama de aposta de cota fixa. A bet normalmente é uma aposta de cota fixa. O indivíduo aposta R$10, sei lá, que o Corinthians vai ganhar. Se o Corinthians ganhar, ele sabe que daqueles R$10 ele vai ganhar, sei lá, 15, 20, 100, não sei. Mas é uma aposta de cota fixa. Diferentemente dos cassinos, onde não há cota fixa. O indivíduo vai apostando, eventualmente vai recebendo alguma coisa, vai reapostando, e aí, no meu entendimento, que o problema é muito, muito, muito maior. Paiva, bom dia. Paiva, o ano passado, segundo dados, os brasileiros gastaram 240 bilhões com jogos, o que gerou endividamento de muitas pessoas e de muitas famílias. Portanto, o problema, além de criminal, também é um problema de ordem social. E hoje, num jornal de circulação no país, anuncia que 80% das bets irregulares continuam a atuar. Então, eu lhe pergunto como especialista, hoje nós temos aparato jurídico, judicial e fiscalizatório policial para combater essas bets irregulares? Olá, bom dia. Realmente, o seu ponto foi fundamental. Nós não estamos preparados. Então, a resposta objetiva é: não estamos preparados. E você tocou num ponto muito interessante também, do meu ponto de vista, será que era o momento da gente ter essas empresas atuando no Brasil? A gente sabe que existem milhares de motivos, até mesmo tributários, de receita, para o governo ter feito essa regulamentação nesse momento. Mas será que é o momento, né, num país onde milhões de brasileiros sobrevivem às custas de programas assistenciais, e há notícias de que muitos desses recursos são aplicados nas bets? Então, hoje nós temos até um problema no varejo. As empresas que vendem roupa, que vendem eletrodomésticos, elas têm sentido uma diminuição na venda de produtos, justamente porque parte do recurso desses brasileiros estão sendo destinados para cassinos online, apostas. Isso é muito preocupante. Eu acho que é um problema que a gente vai ainda se deparar lá na frente e não podemos perder de vista. Com relação aos órgãos judiciários, a gente está muito aquém ainda de uma fiscalização concreta. Acho que é uma questão bastante nova. Jogo de azar sempre foi contravenção penal aqui no Brasil. Então, chega a ser uma situação até estranha, porque a gente tem, por exemplo, as máquinas caça-níqueis são proibidas. Inclusive, é uma contravenção penal de exploração de jogo de azar. Mas nós temos caça-níqueis nos sites, então aí serve, funciona. Então eu acho que a gente deveria voltar a repensar. Existem inclusive ações no STF, ações propostas pelo Procurador-Geral da República, que visam declarar inconstitucional essa lei agora de 2023, que regulamentou as bets. E tem um detalhe importante: tem muita bet funcionando, regulamentada, mas que no seu site ali traz cassino online também, traz outros joguinhos, que eu acho que aí é um problema. Eu acho que a gente deveria ter ido muito por partes nessa questão. Primeiro ter regulamentado muito a bet, as apostas esportivas, e depois sentir como é que isso ia ser aplicado no nosso país, que é um país pobre. A gente precisa pensar sempre nisso.
Existe o problema aí do vício também dessas pessoas, né? Por isso foi tornado contravenção penal aí durante esse tempo. Para aumentar, para melhorar essa fiscalização, você acredita que o governo tem que lançar mão aí, por exemplo, de tecnologias como a inteligência artificial, para tentar operar aí em todas as formas, já que fica difícil essa fiscalização justamente por isso, né? Sites que você disse que operam de forma irregular mesmo, sendo regulamentado e está ali oficialmente dentro da liberação. Patrícia, sensacional. O governo, o Estado, os órgãos de repressão, eles têm que lançar mão dessas ferramentas de inteligência artificial. Acho que a tecnologia está aí e aquele velho ditado, né? A criminalidade sempre está um passo à frente. Então, eles já estão utilizando a torto e direito a tecnologia. Então, o Estado também tem que adotar essa tecnologia. O ponto aqui, eu acho que é o seguinte, o Estado tem que apertar a corda. Tem que apertar a corda para descredenciar qualquer denúncia comprovada de uma Bet que esteja atuando por debaixo dos panos de forma irregular. Mas aqui também, Patrícia, tem um ponto que a gente não pode fugir. Eu vivo falando sobre isso. A atuação do Estado é muito importante, mas nós, como sociedade, também temos o nosso papel. Então, eu estava dizendo outro dia, por que existe roubo de joias em São Paulo? Tá, inclusive, índices alarmantes. Roubo de anel, inclusive até a médica teve a mão mordida pelo bandido. Só existe esse tipo de crime porque existe um receptador, alguém que compra a joia desse bandido. E só existe o receptador, que é tão bandido quanto o ladrão, porque existe um cidadão que compra essa joia sem procedência, normalmente a um preço mais barato, e isso fomenta um ciclo de criminalidade. E a mesma regra, eu acho que o mesmo pensamento a gente pode adotar aqui para as bets. É evidente que existe uma questão até de saúde pública em muitos casos, pessoas que são viciadas em jogo, essas pessoas têm que procurar ajuda, a família tem que estar atenta, mas tirando essa questão de saúde pública, a pessoa que aposta em uma bet ilegal, ela também está, ela precisa entender isso, ela está colaborando para o crescimento e o fortalecimento do crime organizado. Aí depois não adianta ter o celular roubado na rua e falar, poxa, olha só, o Estado não faz a parte dela, mas você está fomentando essa criminalidade também. Muitas vezes também a gente vê algumas operações sendo realizadas dessas casas de apostas clandestinas, o chamado jogo do tigrinho, rifas online de veículos de luxo, né, até mesmo lanchas, enfim, tem uma série de questões. Mas muitas vezes esses conteúdos eles não são retirados do ar pelas plataformas, pelas Big Techs. Esse também é um problema, né, doutor? Pois é, agora principalmente, né, parece que as Big Techs, principalmente as principais redes sociais, têm trucado as leis de vários países, não só do Brasil, com relação à questão do bloqueio, enfim, retirada de conteúdos inapropriados. E nesse ponto, acho que a discussão vai ser um pouco maior, porque são empresas legítimas, são empresas que têm um capital gigantesco, e aí realmente nós vamos precisar pensar numa forma de conviver com essas empresas, né? Existe hoje uma queda de braço entre o governo, a justiça brasileira e essas empresas, e realmente existem abusos dos dois lados, tá? Então realmente tem situações de opiniões que são alvo de retiradas de informação de site, de ações judiciais, e aí muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes há um abuso, mas também existem abusos por parte das empresas, das Big Techs, do Facebook, da Meta, porque elas não retiram conteúdos claramente criminosos do ar. E isso também é muito importante. Então, essa discussão, ela é importante e a gente precisa pensar num meio termo, numa forma de fazer com que não hajam abusos de ambos os lados. Assunto polêmico, ainda vai render muito por aí, né? Obrigada, Rafael Paiva, ele que é especialista em direito penal. Obrigada pela sua participação aqui à Jovem Pan News. Obrigado, boa tarde, bom dia a todos e até a próxima.